A gente compartilhar essa live. A gente está iniciando, né, as lives. A gente deu uma paradinha, descansar, montar novos conteúdos. E aí eu tenho muitas surpresas para vocês durante todo esse ano e hoje ainda também. Seja bem-vinda, Luciene. Então, hoje nós vamos começar a falar. Deixa eu fixar o comentário. Janeiro branco, não é isso? Todo mundo já sabe. Janeiro branco, né? Cuidar da saúde mental. Se tiverem perguntinhas, já vão colocando aí, viu? Com exceção de Nath. Fixar comentário. Ok, Rose, Jane, Beth, sejam todas muito bem-vindas. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar, né? Estamos em janeiro, iniciando o ano, e a gente vai começar a falar sobre janeiro branco, certo? E aí eu quero começar contando uma história, certo? Então, existia um casal que, apesar de conviverem muitos anos, eles decidiram se separar. E aí, normalmente, o que é que acontece? E aí vocês vão me ajudando, certo? Nessa história. Normalmente, quando um casal se separa, um toma a decisão, não é os dois que tomam, né? Normalmente, pode até que ser que tome, mas normalmente um toma uma decisão de se separar. E aí conversam os dois e tudo mais. Normalmente, quem toma a decisão, ele tende a culpar o outro, né? Não, nosso casamento estava assim, nosso relacionamento está assim, porque faltou isso, porque você fez isso. Normalmente acontece isso, né? Um tenta jogar a responsabilidade no outro. Desculpa aí, gente, esqueci de botar no não perturbe. Coisas de ao vivo, né? Então, e aí um decidiu separar, né? E aí o homem, ele decidiu sair de casa, que não queria mais aquele relacionamento e tudo mais. Normalmente quem fica, mesmo que o relacionamento esteja ruim, ela normalmente quando chega, ela não está preparada para esse final. Na verdade, alguém já passou por uma situação desse sentido aí? Me coloquem aí para mim, escrevam aí. Então, normalmente quem fica não tá muito preparada para o final, né? Sempre acha que é uma fase, que vai passar, que vai ficar tudo bem e por aí vai. Então, aí eu vou passar agora a história dessa mulher. Então, o casamento dela terminou, né? E aí, primeiro, ela começou a negar, né? Não, isso não é verdade, isso não pode estar acontecendo, né? Tem que ter um jeito, tem que voltar e aí tudo mais. E aí, depois dessa fase de negar, e aí conversa pra lá, conversa pra cá, aí vem a questão da barganha, né? Não, porque já que eu errei nisso, eu vou melhorar, vou tentar ser melhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Depois dessa fase, veio a fase da raiva, né? Porque não era justo tudo aquilo tá acontecendo, e na fase da raiva muitas das vezes vem as culpas, né? As culpas, a condenação do outro e tudo mais. Depois dessa fase vem a fase da tristeza. Eu não consegui, né? Realmente é verdade. Eu não consegui, né, fazer com que o meu relacionamento retornasse e tudo mais. E nessa fase da tristeza é que a gente começa a ter um maior cuidado. Porque a tristeza, ela vem para poder você se delimitar. Não, realmente a separação é inevitável, vai ocorrer, e aí não tem mais jeito, né? A tristeza, ela vem nessa fase. E a tristeza, se a pessoa ela permanece muito tempo nessa tristeza, para onde é que essa tristeza evolui? Coloca aí para mim. Para onde vocês acham que essa tristeza pode evoluir? Coloquem aí se vocês estiverem me ouvindo. Se vocês não colocarem, eu vou achar que vocês não estão me ouvindo. Coloque aí.
seja bem-vindo. Quem tá entrando, eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? Porque ninguém tá colocando para onde vai se essa tristeza não passar, se essa tristeza for acentuada, o que é que pode acontecer, né? Para onde ela pode evoluir? Me coloquem aí. Para uma depressão. Essa tristeza muito profunda, ela tende a evoluir para uma depressão. Normalmente é isso que acontece, entende? E aí, o que é que eu tenho para falar? Tristeza evolui para depressão, isso mesmo, Jane. Se essa tristeza não passar, né, ela vai evoluir para depressão. E essa pessoa, ela pode, de repente, virar a chave, né? E aí, isso mesmo, então, tristeza, acho que tá um delayzinho, que vocês estão todo mundo ligado. Parabéns. Então, dessa tristeza, ela tem duas saídas. Ou ela vai para outra fase, que é a aceitação, aceitar que realmente o casamento acabou, mas que ela pode seguir em frente, que o mundo não acabou, que ela pode dali ter novas possibilidades. Ou, como vocês estão falando aí, essa tristeza ela vai se aprofundar tanto que aí vai evoluir para uma depressão. E aí, muitas das vezes, ela não consegue mais sair sozinha. Ela vai precisar agora de uma ajuda. E esse caso eu trouxe para vocês porque eu falei várias fases aí. E essas fases, elas são as fases de luto. Entendeu? Essas fases de luto, elas podem ser vivenciadas não somente por um fim de um relacionamento, mas por qualquer perda que a gente interprete na nossa vida, por qualquer mudança ou algo importante que aconteça na nossa vida, que a gente sinta um vazio, uma ausência, a gente pode entrar nessas fases de luto. E quais são essas fases de luto? E aí eu acho importante, quando a gente conhece essas fases, a gente consegue identificar na nossa vida em que fase a gente tá, qual é o luto que a gente tá vivendo e que a gente precisa sair, né? Porque o luto, ele tem começo, meio e fim, certo? Então, quais são essas fases do luto? Eu falei, o primeiro é a negação. Normalmente, eu perdi o emprego. Eu nego, meu Deus, como é que ele pode ter me demitido? Eu, uma funcionária excelente, né? Um relacionamento, meu Deus, como é que essa pessoa pode ter me deixado? Um sonho, uma meta que você teve, né? Não, um concurso, eu estudei tanto para passar nesse concurso, eu não acredito que esse resultado eu não esteja aí na lista de aprovados, entende? Então, assim, primeira fase é a fase da negação. Eu não acredito, eu não aceito. A segunda fase é a fase da raiva. Poxa vida, não. Ela vai ver por ter me demitido, nunca na vida ela vai encontrar um funcionário melhor do que eu. Nunca na vida essa pessoa vai encontrar uma parceira melhor do que eu. Nunca na vida, ou seja, a gente começa a ter raiva da pessoa e normalmente a gente joga essa raiva para quem tá perto da gente ou em nós mesmos, de alguma forma. Então a segunda fase é a fase da raiva. A terceira fase é a fase da barganha. É aquela que a gente começa a barganhar com tudo. Meu Deus, eu vou conseguir passar nesse concurso com jejum e oração. E se eu passar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Alguém já se viu numa situação de estar barganhando? De coloquem aí pra mim, certo? Então a terceira fase é da barganha. Eu vou barganhar, normalmente eu barganho com Deus, eu barganho com a outra pessoa, entendeu? Eu vou tentar barganhar. Não, se isso meu ficar, se eu tiver meu emprego de volta, se eu tiver meu relacionamento de volta, se eu tiver minha casa de volta, se eu passar no concurso, eu vou realizar isso. É a fase da barganha. Estão rindo porque todo mundo fica o tempo todo barganhando, né? Tô ligado. E aí a quarta fase é a fase da tristeza. Entendeu? E essa fase do luto que a gente precisa ter uma atenção danada, porque como eu falei, se a pessoa ela ficar muito tempo nessa fase, ela evolui para depressão, entendeu? Então a quarta fase é a fase da tristeza. A quinta fase e a última é a fase da aceitação.
É aquela fase que eu digo, não, realmente isso aconteceu comigo, eu perdi meu emprego, mas de repente eu vou conseguir algo melhor, eu vou... Ou seja, é a fase que você aceita aquilo que aconteceu e diz, e agora, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Entendeu? E aí, quando você entra nessa fase realmente de aceitação e de ver as várias possibilidades, você sai da fase do luto. Entendeu? Então não existe uma fórmula assim ideal para lidar com o luto. Isso é algo muito particular de cada pessoa. Umas pessoas demoram mais nas fases do luto, outras passam muito rápido, entendeu? E muitas das vezes também algumas pessoas elas precisam de ajuda para passar, outras não, outras elas conseguem lidar com tudo isso e passar, como a Luísa está dizendo, que ela geralmente entrega e confia e vai embora. Então, assim, isso é como lidar com essas fases é muito particular de cada um, entendeu? Agora, é preciso a gente vivenciar essas fases do luto. É preciso sentir e viver a dor da perda, né? A dor da mudança. A gente precisa estar vivendo. Isso é muito importante, porque quando a gente não vive essas fases, quando a gente suprime essas fases, ela vai ficar lá quietinha, mas lá na frente ela vai se manifestar de alguma forma. Pode se manifestar numa forma de doença, um outro transtorno, entendeu? Ela vai se manifestar, ela só foi reprimida, mas vai ter um momento que vai aparecer um vulcão. E você não sabe de onde veio isso, que eu não sei onde estava. Nathalie está colocando, aceitar é o mais difícil, porém não é impossível. Com certeza, Nathalie. Não é impossível. É possível, certo? Tudo bem até aqui, tá dando para compreender essas fases? Bem importantes, certo? O luto, então, gente, é isso que eu vou falar. A Daiane tá dizendo assim, eu acho que pulei alguma fase. O luto, ele tem essas fases. Não necessariamente você passa por todas elas. Tem pessoas que ficam em uma delas e elas não tem essa sequência. Primeiro eu vou ter a aceitação, depois a raiva, depois a barganha, depois a tristeza, depois a aceitação, entendeu? Muitas pessoas permeiam por elas ou juntam todas e talvez você tenha tido a sensação de que pulou alguma fase porque talvez você juntou alguma fase, entendeu? Então você pode permear por essas fases, ela não pode vir na sequência, entendeu? Não tem uma lógica, ela tem essas fases que vocês podem seguir. E isso, gente, essas fases, como eu disse, ela é qualquer perda, né? Qualquer interpretação que você acha de ausência de vazio na vida. Então, uma doença, você passa pelas fases do luto, entendeu? Então, assim, o luto, ele é um processo natural em nossas vidas, né? E a gente precisa respeitar esse processo. Dar espaço para a gente sentir a dor da perda, não se cobrar ou achar que é preciso, acaba logo com os nossos sentimentos, né? Porque às vezes as pessoas vêm assim, não, gente, saia disso, vai passar, abrir barará. Cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar esse tempo, né? Exatamente, Daiane. Por quê? Então, na realidade, não é que você pulou, você suprimiu alguns lutos da sua vida, né? Porque a gente viu que a gente passa por vários lutos na nossa vida, né? Muitas das situações que a gente tá passando, que o nosso corpo, né? Que o nosso sistema nervoso entende que é uma perda com o vazio, ele vai lhe dar, ele vai lhe jogar para esse luto, que é uma forma de você sentir, exprimir, colocar para fora e seguir em frente, entendeu? É uma forma que o seu sistema nervoso lhe dá de você seguir em frente. Então, quando a gente não passa por essas fases, quando a gente suprime essas fases, né? Engole o choro e vai embora. Aí, mais lá na frente, esses sentimentos reprimidos, essas fases, elas vão vir, elas vão aflorar de alguma forma, certo? Então, quero que vocês entendam que o luto é um processo natural, né? De tudo que as perdas, elas fazem parte da nossa vida, não é isso? Só que o luto, como eu já falei, ele tem começo, ele tem um meio e ele tem um fim.
Porque se você não fizer isso, imagine que se você permanecer no luto por conta de uma situação. E como eu disse, as perdas, elas fazem parte da nossa vida. A gente sempre está tendo perda, a gente sempre está mudando de emprego. A gente está em mudança constante. Nós estamos em mudanças constantes, certo? E muitas das vezes a gente interpreta isso como perda. E quando a gente fica num processo de luto só por uma perda, aí vai ficar uma fila lá enorme. Oi, adiante aí, porque aqui já tá uma fila de luto para você vivenciar, entende? Então, o luto, ele é necessário, é um processo natural, mas a gente tem que saber que ele tem começo, meio e fim, certo? A gente passa por todas essas fases, mas o final, mais importante, é a aceitação. Eu saber que não é o fim, não acabou aqui, entendeu? Que pode ser um recomeço. E aí eu volto para a importância de saber fechar ciclos. Isso cabe outra live, a importância de saber fechar ciclos, entende? Então, as perdas que fazem parte do dia a dia, elas nos levam a esse processo de lutos que precisam ser vivenciados, certo? Essas perdas, né? A gente tem que, no processo de luto, como eu disse, a principal é aceitá-las. Quando a gente aceita, a gente conclui o processo do luto, se inicia o processo em busca de novas perspectivas, de novas oportunidades, de novos aprendizados. E é isso que a gente busca, entendeu? E aí, Georgiane, que tá entrando agora, ela tá dizendo, gente, o que é que Joselita tá falando de luto, se a proposta é falar do janeiro branco, né, Josiane? Seja bem-vinda. E aí, eu quis implementar isso, da gente mostrar o quanto a gente tem, as perdas fazem parte da nossa vida, o quanto a gente tem que vivenciar nossas dores e não reprimi-las, né? E aí é onde eu entro no janeiro branco. O janeiro branco, ele entra aqui para falar o que é a questão do janeiro branco. Qual é essa proposta? É você dar atenção, cuidar da sua saúde mental, não é isso? Quando foi que surgiu o janeiro branco? Ele surgiu em 2014 por uma proposta de uns psicólogos em dar essa ênfase. Eles pensaram assim, final do ano, né, início de ano, as pessoas elas estão mais abertas às mudanças, elas estão mais abertas a mudarem, a buscar novos hábitos, a colocar metas, a colocar objetivos, né? E então, aproveitando toda essa energia que finda, né, que circula por esse período de final e início de ano, e aí eles colocaram, então vamos trabalhar para que as pessoas elas também, né, incutam a cultura de cuidar da saúde mental. Então o Janeiro Branco ele nasceu dessa proposta e mais ou menos ele fala assim, quais serão os objetivos? Garantir uma visibilidade, né, do tema da saúde mental, que muitas das vezes, agora na pandemia, ela ganhou um boom, mas que é muito restrita, as pessoas não gostam muito de falar, né, dessa questão da saúde mental. Então o Janeiro Branco ele vem para dar essa visibilidade, é um marco temporal do janeiro, né, chamar atenção também para as pessoas, sobre a questão individual, sobre a questão coletiva, né, de estar cuidando de tudo isso. E a simbologia, né, de estar ligando a questão da, como eu falei, da energia de final e início de ano, com a propensão de que todos têm de mudar, né, de fazer metas, e também chamar a atenção para as pessoas para os perigos de se ai, Jesus, travou a língua. Negligenciar a saúde mental, os cuidados com a saúde mental. Então, a proposta geral do Janeiro Branco foi essa. E aí eu ressalto que Janeiro Branco não é só janeiro, né? É de janeiro a janeiro, ou seja, o cuidado com a nossa mente, com a nossa saúde de uma forma geral, porque apesar da gente didaticamente começar a falar sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física, somos todos interligados, somos um ser integral, né? Tudo está em conjunto. Então, o Janeiro Branco ele chama
para você pensar sobre a sua saúde mental, cuidar da saúde mental. E aí eu trouxe essa questão de vocês do luto, porque a partir daí, né, quando você vivencia, você sabe que você precisa passar pelos lutos da vida, você precisa passar, você precisa entrar e sair desses lutos, né? Que a partir dessa perspectiva, então o Janeiro Branco ele traz essa perspectiva. E o branco, por que o branco? Ele fala, o branco ele simboliza como se fosse uma página em branco, certo? Você passou por tudo isso, por todas essas dificuldades na vida, por todas essas perdas, mas você tem a chance de reescrever a sua história todos os dias. Todos os dias, né, que você estiver passando por essas fases que a gente já falou, da negação, da raiva, né, da barganha, da tristeza, e finalmente chegar na aceitação, você sabe que você pode reescrever a sua história a todo momento. A todo momento você pode escrever a sua história. E aí, é o que eu tô batendo, a pandemia, ela nos trouxe, que é justamente isso. É hoje. É hoje que eu começo a reescrever a minha história. É só hoje, eu só tenho o hoje para escrever a minha história. Então, a reflexão para vocês. Por quais lutos vocês estão passando? Por quais lutos vocês deixaram de passar? E se já chegou o momento de você começar a reescrever a sua história? Como é que tá a sua história? Pegando essa vibe, né, de início de ano, de que aí, início de ano, a gente coloca as metas para a gente poder fazer durante o ano, para a gente poder cumprir o ano, metas e objetivos, sonhos. E aí eu chamo, quais foram as metas que vocês... Qual foi o balanço que você fez do ano que passou? E qual é as perspectivas que você tem para esse ano? Você já colocou, você já começou a reescrever sua história? Você já colocou na sua página que está em branco, esperando só você reescrever? Então, como é que tá aí? Coloquem aí para mim. Como é que tá essa situação? Quais as perspectivas? Quais são as dúvidas que vocês tiveram sobre essa fase do luto, né? Da importância que a gente tem de passar por esse luto. Vocês estão me ouvindo? Se vocês não escreveram, eu vou achar que vocês nem estão me ouvindo. Que estão... Tá todo mundo aí, assim, já saiu. Como é que tá aí? O som tá legal? Me dê um feedback. Pra gente poder passar adiante. E aí, gente? Tá ouvindo? Então, Daiane, quais são... Você acha... Luiz acha que ainda vamos ter muitas perdas? Como assim, Luísa? Suas perdas ou perdas coletivas? O que é que você tá falando? Tá me ouvindo, Rose? Rose, qual é o seu balanço que você fez da sua vida? Você tá faltando reescrever uma nova história? Como é que tá isso? Hein, turminha? Perdas coletivas. Sim. Que a gente ainda tá no processo, né? Da pandemia. O processo ainda não acabou. Então, possivelmente ainda vamos ter, né? Mas vamos manter as nossas esperanças de que vamos poder ter meios para passar por tudo isso, para melhorar toda essa condição. Ok, Beth, tá ok? Quer saúde para esse novo ano? Certo, Daiane. O que é que vocês querem mais? Então, em todos os sentidos. Perfeito. Precisamos nos amar mais para amar cada vez mais o próximo. Isso é necessário.
Luiz, isso é necessário. A gente não somente falar, mas praticar mais o amor, né? Principalmente na questão do, digamos assim, efetivamente nas nossas ações, né? Não somente no falar, mas no agir também. Gente, agora o cachorro começou a latir, mas ao vivo é assim mesmo. Eu me preparo, Rose está dizendo assim, eu me preparei muito para o processo de separação, para não passar por todos esses após. Ou seja, você não passou pela fase do luto? Você foi a que saiu ou a que ficou? Normalmente quem sai de boa. Quem fica é que tende a passar mais por essas fases. Você foi a que saiu ou a que ficou? Tá vendo? Aí peguei você. Então, gente, o que fazer então, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né, com nossa saúde mental, né? Primeiro, a gente tem que aprender a ter momentos de relaxamento. A gente tem que aprender a dar um momento para a gente, entendeu? Um momento para fazer. Você saiu, então, Rose. Quem sai normalmente fica mais de boa do que quem fica. Mais amor no mundo inteiro, sim. Então, como eu estava falando, uma das maneiras da gente começar a cuidar da nossa saúde mental e aí na nossa saúde na integralidade é a gente aprender a ter momentos de relaxamento. E eu comigo mesma, entendeu? E aí o que é que eu gosto, qual é o lazer, se eu gosto de ler, se eu gosto de assistir filme, se eu gosto de meditar. E meditar, gente, é uma prática maravilhosa, certo? É uma prática que melhora muito a questão da ansiedade, melhora muito a questão do sono, melhora muito o seu metabolismo, para não parecer, mas assim, a meditação é show, eu indico, e aí depois eu até vou falar algumas coisas com relação à meditação para vocês, certo? Então, essa importância de você estar, entendeu? Como eu disse, a gente muitas das vezes está passando por várias fases do luto na nossa vida, porque as perdas, elas são grandes, né? Nós temos perdas o tempo todo. Então, uma coisa não se culpe, né? Libere os perdão para você, porque assim, muitas das vezes a gente deixou de fazer coisas, né? Que aí trazem consequências. Ok, tudo bem. Mas eu não consigo ir lá no passado e mudar aquilo que eu já fiz. Alguém consegue, aí eu não consigo. Então, o que eu posso fazer é, a partir de agora, me comprometer que eu posso fazer diferente, que eu não vou mais cometer os erros do passado, porque os erros, eles estão para isso, para a gente aprender com eles e evoluir, né? Essa é a finalidade do erro. Então, assim, uma coisa é você não se cobrar, não se cobre tanto, certo? Queira ser melhor sempre, mas não se cobre pelo aquilo que passou, tente apenas melhorar, né? Tente ser melhor hoje o que você não conseguiu lá atrás, talvez lá atrás era o que você tinha para dar e tá tudo bem, entendeu? Então, não se culpe, se cobre menos, tenha um momento de relaxamento, pratique atividade física, certo? Atividade física é essencial. Perfeito, Beth. Tem empatia pelo próximo e por si mesmo, entendeu? Porque quando você tem empatia pelo próximo, como eu disse, você não se culpa, você tem que se amar. Porque como é que você quer dar para o outro algo que você não tem? Se você não se amar, você não tem como dar amor para o outro. Então, ter empatia pelo próximo e por si mesmo. Perfeito, Beth. Você tem que ter esse sentimento por você, porque a partir de você é que você pode distribuir o outro. Você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. A gente tenta ser uma pessoa melhor, mas os outros não colaboram. Mas a gente não depende do outro, Daiane, pra gente mudar, entendeu? A gente não muda o outro, a gente só consegue mudar a nós mesmos. E a partir do momento que a gente muda, muitas das vezes a gente consegue
como a gente mudou, muitas das vezes a gente muda a percepção do outro. Então, o outro nunca vai, muito pelo contrário, o outro sempre vai tentar atrapalhar. Então, não é pelo outro, a gente tem que mudar por nós mesmos, entendeu? Eu tenho que mudar por mim, eu quero ser uma pessoa melhor por mim, entendeu? Porque quando eu sou por mim, porque quando eu me amo, quando eu sou uma pessoa que eu libero o perdão para mim, eu consigo liberar o perdão para o outro. E aí as coisas ficam mais leves. Ó, uma boa proposta. A Luísa tá dizendo pra gente morar na Chapada, que lá a energia é outra. Vamos fazer, quem sabe a gente faz de repente uma caravana. A Luísa faz um espaço lá, ó, zen, pra todo mundo lá renovar as energias na Chapada Diamantina. Tá feito convite aí, gente, é pra todo mundo. Certo? Então, assim, praticar atividade física, né? Como eu disse, nós somos um ser integral. Didaticamente, a gente separa mente, corpo e espiritual, mas nós somos um ser integral. Então, praticar atividade física, ter um estilo de vida saudável, certo? Você vai cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, cuidar da mente é você pensar, né? Ou seja, você começar a escolher os seus pensamentos. Rose está dizendo bem assim, tentei muito fazer do outro modelo, mas não consegui, então mudei eu mesma. É isso aí, Rose, a gente não consegue mudar o outro, né? Então a gente só consegue mudar a nós mesmos, não tem como. E quando a gente às vezes muda, aí a gente acha que o outro mudou, mas na realidade é a percepção que a gente passou a ficar diferente. Luísa tá dizendo que a casa dela tá aberta para todo mundo, viu, gente? Vamos fazer uma caravana aí pra Chapada, renovar as energias. Certo? Então, assim, me relembra o que eu tava falando, né? Ter um estilo de vida saudável. Então, cuidar da mente é eu ter cuidado com os meus pensamentos, aquilo que eu tô pensando, certo? Isso não quer dizer que a todo momento que eu vou ser uma pessoa alegre, eu já falei, né? A gente passa pelas fases, as emoções elas são inerentes a gente, então eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, né? Eu tenho tudo isso dentro de mim. Isso é neurobiológico, eu não tenho como controlar, mas eu tenho que dar, como eu tenho dizer, essas emoções negativas, a gente tem que dar prazo. Então eu fico triste, fico com a situação, eu fico magoada, eu fico com a situação, mas eu não posso permanecer magoada a vida toda, o ano todo. Eu não posso permanecer triste o ano todo, entende? Então eu tenho que saber entrar e sair dessas emoções. Então, cuidar da mente é eu começar a prestar atenção nisso, nos meus pensamentos, né? Meus pensamentos estão negativos, eu tenho que mudar esse foco desse pensamento negativo. Então, uma das coisas para quebrar pensamentos negativos, sabe o que é? A gente agradecer, entrar na vibração da gratidão. Quando a gente agradece, né? Mas não é só aquele agradecimento automático, muito obrigada. Não, é entrar na vibração da gratidão. Quantas coisas vocês têm para agradecer hoje? Só o fato de vocês acordarem já é fato de você agradecer, de vocês respirarem, de vocês estarem enxergando, de vocês andarem, de vocês terem um alimento, de vocês terem um transporte, de vocês terem uma casa. Olha quanta coisa a gente tem para agradecer. Isso eu não falei nem um milésimo, entendeu? Então, assim, uma das formas, se eu tenho pensamentos negativos, entro na vibração da gratidão. E vocês vão ver que você vai mudar essa vibração de pensamentos negativos, certo? Outra questão é sorria mais, gente. Quando a gente sorri, o nosso sistema nervoso entende que ele tem que liberar neurotransmissores, né, que favorecem esse estado de bem-estar, que é a serotonina, né, as dopaminas, as endorfinas. Então, sorria mais. Né? Uma técnica que normalmente eu ensino para as pessoas é: vá dormir sorrindo e acorde sorrindo, porque o seu sistema nervoso vai entender que é nessa vibração que você quer ficar. Então vamos sorrir mais, certo? A Luísa está dizendo: sim, devemos viver cada momento porque tudo
passa e a gente só tem o hoje. A gente não tem amanhã, nem o ontem. A gente só tem o hoje, a gente só tem o agora. Só agora que a gente tá fazendo. Pronto, Daiane. É isso, entrar na vibração da gratidão. Garanto que você vai mudar esse estado negativo, entendeu? Então, sorrir mais, agradecer mais, respirar, né? Fazer meditação. São coisas que você vai estar trabalhando a questão da sua saúde mental, cuidar dos pensamentos, entendeu? Mudar o foco. Eu estou com um pensamento ruim, eu estou numa sensação sufocada, mude o foco. Tente mudar o foco. Saia, vá fazer outra coisa, mude o foco, que aí você vai ver que você consegue sair desse estágio, certo? Então hoje foi só para dizer, né, dar uma introdução. A gente vai começar ainda durante a semana falando sobre o Janeiro Branco, né, como cuidar da saúde mental. Hoje eu falei sobre que para a gente atentar, né, a necessidade da gente passar pelas fases do luto e não suprimir, né, ou seja, a gente tem que passar por esses sentimentos de tristeza, de negação, mas chegar na aceitação e aí virar a página e aí recomeçar uma nova história, entende? A Luísa tá dizendo que passa o dia igual a velha resmungando. Bora virar essa chave, Luísa. Agora, em vez de resmungar, um exercício que eu passo para todo mundo, você já pode fazer. Pega uma borrachinha, certo? De cabelo, você bota no braço. Toda vez que você reclamar, você muda do braço. Você vai mudar tanto de braço, já que você reclama tanto, que daqui a pouco você vai dizer, Bessa, deu passo, não vou mais reclamar. Para não estar mudando de braço, certo? Então, faça esse exercício para você ver que daqui a pouco você vai parar mais de reclamar. Toda vez que você mudar de braço, você tem que agradecer. Então, viu se reclamando, mudou a pulseirinha de braço, agradece. Mudou a pulseirinha de braço, agradece. Faça esse exercício que você vai ver que você vai diminuir essa fase de reclamação. A Gleice, saudades também, viu? E aí, então, outra coisa que aí eu quero passar para vocês, início de ano, final de ano, né, que a gente está nessa vibe de mudanças, de objetivos, de tudo, eu já falei muito aqui, uma coisa que eu faço, é o mural dos sonhos. Já ouviram falar? Veja aí, quem me acompanha sabe que eu falo muito do mural dos sonhos. O que é o mural dos sonhos, gente? É você colocar quais são os seus objetivos para esse ano de 2022. E aí você vai colocar, você pode desenhar, né? Você pode fazer um desenho num caderno, pode fazer um desenho numa cartolina. Ou então você pode colar figuras o mais próximo possível de tudo aquilo que você quer. E aí você vai desenhando, especificando, mas sabe, colocando detalhes de tudo aquilo que você quer. Esse é o mural dos sonhos. Então construa o mural dos sonhos de vocês, né? É uma forma. E aí a partir do momento que você construir, você vai colocar esse mural no local que seja muito visível. Que você todos os dias você vá lá e olhe e sedimente, certo? Porque isso vai sedimentar no seu sistema nervoso, vai ativar uma área cerebral chamada Sistema Ativador Reticular, que é o SAR, é como se fosse um secretário do nosso cérebro, que ele vai lembrar o cérebro tudo aquilo que você quer e isso vai se abrir as possibilidades de você poder acessar. Não é que você vai colocar lá e vai ficar sentadinha esperando, não é assim. Mas quando você ativa essa área do seu cérebro, certo? Você consegue enxergar mais possibilidades para atingir o seu objetivo. Rosa, seja bem-vinda, querida. Entendeu? Então, mais uma coisa para vocês fazerem. Façam o mural dos sonhos, né? Para o ano de 2022. E aí você já começa a implementar tudo isso que eu já falei aqui na live de hoje. A live vai ficar gravada, certo? Quem perdeu, compartilhe. Após aqui, compartilhe com quem você acha que precisa saber um pouquinho do que a gente comentou hoje, do que a gente compartilhou hoje, certo?
vai lá, eu vou ainda deixar gravada no Instagram e eu vou colocar lá no YouTube. Quem ainda não tá inscrito lá no YouTube, vai lá, se inscreve, por favor, lá no canal, que eu também coloco as lives todas lá. E aí eu falei que eu tinha uma surpresa pra vocês, não é isso? A gente, durante as nossas lives, a gente voltou preparando um conteúdo bem legal para falar sobre saúde integrativa. Vamos ter alguns convidados também bem legais para estar falando sobre a saúde nas mais variadas esferas, física, mental, espiritual, né, emocional. E aí, minha contribuição para o Janeiro Branco, eu vou estar fazendo tipo um clube de meditação, né, às quartas-feiras à noite. E aí, hoje não, mas a partir da próxima, certo? Todas as quartas-feiras às 19 horas, a gente vai fazer umas meditações dirigidas para trabalhar a questão da ansiedade, para trabalhar a insônia, para trabalhar a saúde física, entendeu? Eu vou colocar lá na minha bio, ou então eu vou deixar gravado, vocês fazem um comentário, né, aqui no vídeo que vai ficar gravado na live, e eu vou também deixar na bio para vocês entrarem no grupo, porque as meditações vão ser a partir do aplicativo Zoom, né? E aí eu vou colocar sempre lá a questão do link para participar. Dependendo da adesão, então se vocês verem que alguém queira participar, vocês já mandam o convite para essas pessoas, passa a live para elas. E aí, dependendo da adesão, talvez a gente continue com o clube de meditação, até com convidados de quem queira participar mais. Certo? Então, meus amores, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão mesmo, certo? Eu desejo, assim, um início de ano maravilhoso para todos, com muita saúde, muita paz, muito amor no coração. Que em 2022 a gente realmente consiga, né, lidar com todas essas perdas, a gente consiga lidar com as nossas emoções, consigamos realmente mudar nosso estilo de vida para que a gente tenha saúde, a saúde na sua plenitude, entendeu? E é isso que eu desejo para vocês. Um ótimo início de ano, feliz ano novo para todo mundo. Beijo no coração, gratidão a todos que estão aqui. Compartilhem a live, se inscrevam no YouTube, tá certo? E que tudo seja leve na vida de vocês. Beijos. Tchau, tchau.